E aí, pessoal, beleza? Preparados para mais um mergulho profundo com a gente? Hoje a gente vai se aventurar num tema que, convenhamos, é a base de tudo, né? A criatividade. E para nos guiar nessa jornada, a gente trouxe um cara que dispensa apresentações, Rick Rubin. Rick Rubin, o cara é tipo lenda viva, né? Produziu musicalmente falando artistas de todos os estilos, Johnny Cash, Beastie Boys, Adele, Yeah. até Slayer. A lista é gigante. Gigante é pouco. E no livro dele, The Creative Act, ele abre o jogo e compartilha a sabedoria que acumulou em décadas de carreira. E o mais legal é que essa sabedoria vai muito além da música. Serve para qualquer área da vida, qualquer processo criativo. E se preparem para ter a cabeça virada do avesso, porque o Rubin, ele não pensa como a maioria. Ele não vê a criatividade como algo que a gente tem. Para ele, a gente descobre a criatividade. Uau! É como se ele já tivesse um tesouro dentro da gente, só esperando ser encontrado. Isso aí. Ele faz uma analogia massa com uma escavação arqueológica. Os artefatos já estão lá soterrados sob camadas e camadas de tempo. E o trabalho do arqueólogo, ou nesse caso do criador, é desenterrar essas preciosidades com cuidado. Que imagem poderosa. Mas e aí, como a gente começa essa escavação? Quais as ferramentas? Me explica isso. Uma das ferramentas mais importantes, segundo Rubin, é a gente estar presente e ligado no mundo ao nosso redor. Ele acredita que a inspiração está em todo canto, sabe? Desde uma conversa aleatória no ônibus até um rolê na natureza. Então a gente precisa desligar o piloto automático e prestar atenção de verdade no que está rolando, né? Exatamente. Em vez de ficar buscando inspiração com desespero, a gente tem que aprender a perceber os insights que aparecem naturalmente no dia a dia. Faz todo sentido. Mas e quando bate aquele bloqueio criativo, sabe? Parece que a inspiração deu um perdido e esqueceu de voltar. Aí que entra um ponto crucial do Rubin. Ele fala do perigo da gente forçar a criatividade, principalmente quando está sob pressão. É aquela coisa, quanto mais a gente se esforça, mais ideia parece que se afasta da gente. Exato. Ele diz que a pressão pode bloquear totalmente o fluxo criativo. Em vez de ficar se torturando, o Rubin sugere que a gente foque em criar um ambiente que seja propício à criatividade. Tipo um berço, um ninho aconchegante para as ideias nascerem. Perfeito. Relaxamento, meditação e até mesmo tédio. Sabe aqueles momentos que a mente fica vagando? Ali que as conexões mais inesperadas acontecem. Nossa, isso me faz pensar em como a gente vive em modo ligado o tempo todo. Hum. Produzindo sem parar. Mas quem sabe dar um passo para trás, deixa a mente descansar um pouco, seja mais produtivo no final das contas. É uma ideia que vai contra a maré, né? Mas faz muito sentido quando a gente para e pré-pensar. E você, o que te chamou mais atenção até agora? Cara, essa ênfase que ele dá em confiar no processo criativo é algo que mexe comigo. Para uma pessoa controladora como eu, isso é um baita desafio. Ele fala dessa voz interior que guia a gente, mas que a gente precisa aprender a escutar. E sinceramente isso dá um medinho, né? E se essa voz me levar para o caminho errado? Aí entra a questão da fé, né? O Rubin nos incentiva a abraçar os desvios, até mesmo as ideias ruins, os erros. Faz parte da jornada. Então, em vez de fugir dos erros, a gente deveria encará-los como degraus, né? Tipo, parte do processo de aprendizado. Exatamente. Isso tem tudo a ver com o próximo ponto. A importância da curiosidade e da experimentação. Para ele, a gente tem que sair da zona de conforto, se jogar em coisas novas e ver no que dá. A inovação de verdade, segundo o Rubin, vem dessa disposição para experimentar e aprender com os erros. Faz sentido. Se a gente ficar preso no que já sabe, nunca vai descobrir nada novo de verdade. E sabe o que combina com essa ideia? Autenticidade. O Rubin acredita que a arte mais poderosa vem de um lugar de expressão genuína, sem filtro. É sobre se conectar com a sua própria visão, sem ficar tentando copiar os outros ou buscando aprovação. Mas fala sério, isso é mais fácil falar do que fazer, né? A gente é bombardeado o tempo todo com mensagens sobre o que é legal, o que vai bombar na internet, fica difícil se manter fiel à sua própria visão no meio disso tudo. Sem dúvida. É preciso muita coragem para seguir a sua própria bússola criativa. Mas, de acordo com o Rubin, é aí que a mágica acontece. Quando você cria a partir de um lugar de verdade, seu trabalho se conecta com as pessoas de um jeito muito mais profundo. Tô começando a entender o esquema. Confiar em si mesmo, confiar no processo Yeah. e mandar um medo de ser autêntico para o espaço. Mas é a disciplina. A criatividade também não precisa de estrutura, foco, essas coisas. Boa pergunta. O Rubin reconhece a importância da disciplina, mas ele defende o equilíbrio entre a estrutura e a liberdade. Então, não é sobre ser super organizado ou um espírito livre, mas sim sobre encontrar o ponto ideal onde os dois se encontram. Exatamente. Ele usa a analogia de um jardim. Você precisa de alguma estrutura, cercas, canteiros, talvez uma treliça para guiar o crescimento. Mas, dentro dessa estrutura, as plantas têm liberdade para florescer do jeito delas. Que analogia incrível. Mas como a gente encontra esse equilíbrio na nossa vida? É sobre ser consciente e intencional. Saber quando a gente precisa de um pouco mais de organização e quando precisa relaxar e deixar a energia fluir. E aí, pessoal?
De volta para mais um mergulho no mundo da criatividade com o Rick Rubin. Pois é, tanta coisa pra eu digerir, né? O Rubin é tipo um guru da criatividade. Mas me fala, o que mais te impactou até agora? Cara, o que me fez pensar bastante foi aquela ideia de que a criatividade não é um dom, sabe? Tipo, só para alguns sortudos. Ah, entendi. Ele coloca a criatividade como algo que faz parte da gente, né? Isso, tipo um estado de ser. A gente só precisa aprender a acessar. E ele quebra aquela ideia de que a gente precisa ser um artista para ser criativo. Ele mostra que a criatividade está nas coisas simples do dia a dia, né? Total. Tipo, prestar atenção nos detalhes, encontrar beleza nas coisas comuns, sabe? Ver o mundo com um olhar novo, isso já é ser criativo. Mas, pensando bem, essa enxurrada de informação, de inspiração que a gente recebe hoje em dia, às vezes atrapalha, né? É tanta coisa que a gente fica até meio perdido. Sem dúvida. E o Rubin fala disso no livro. Ele fala da importância de sermos mais seletivos, sabe? Com a informação que a gente consome, com as influências que a gente deixa entrar na nossa vida. Tipo um filtro, né? Deixar entrar só o que realmente importa pra gente, o que inspira de verdade. Exato. É como se a gente montasse a nossa própria coleção de inspirações, escolhendo cada peça, cada referência, cada ideia que vai fazer parte do nosso mundo criativo. Nossa, que metáfora maneira. Isso me faz pensar na importância da gente respeitar o nosso próprio processo criativo, né? O que funciona para um pode não funcionar para outro. Com certeza. Não tem receita de bolo. Cada um tem a sua jornada. Yeah. O importante é descobrir o que te move, o que te faz vibrar. E aí entra de novo a autenticidade, né? Que o Rubin tanto fala. Sim. É sobre ter a coragem de ser você mesmo, de mostrar a sua verdade, sem medo do que os outros vão pensar. E hoje em dia, com essa busca por likes e seguidores, essa coragem é mais importante do que nunca. Verdade. Mas o Rubin, ele incentiva a gente a silenciar essas vozes externas e ouvir a nossa própria voz. Ele acredita que a nossa intuição é o nosso guia mais poderoso. Mas como a gente faz para ouvir essa intuição? Às vezes parece que ela está tão distante. Boa pergunta. E o Vim dá algumas dicas, tipo meditação, mindfulness, passar tempo na natureza, coisas que ajudam a gente a aquietar a mente e escutar a nossa voz interior. Faz sentido. É como se a gente criasse um espaço vazio dentro da gente para as ideias brotarem naturalmente, sem esforço. E é importante lembrar que a intuição nem sempre é a lógica, né? Às vezes ela te leva por caminhos que você nem imaginava. E a gente precisa ter coragem de seguir esses impulsos, mesmo que eles pareçam estranhos no começo. É como se a gente estivesse aprendendo a dançar com mistério. Confiar que a intuição vai te levar para o lugar certo, mesmo que você não saiba exatamente onde é esse lugar. Exatamente. E nesse processo a gente precisa ter paciência. A intuição não tem hora para chegar. Às vezes ela vem num estalo, outras vezes ela sussurra bem baixinho. Aí entra de novo aquela ideia de confiar no processo, né? Ter fé de que, mesmo quando a gente se sente perdido, a intuição tá ali trabalhando nos bastidores. E por falar em processo, é legal a gente lembrar que a criatividade não é um estado permanente, né? Ela tem altos e baixos, momentos de inspiração e momentos de bloqueio. É como as estações do ano, né? Tem época de plantar, de colher e tem época de deixar a terra descansar. Exatamente. E o Rubin incentiva a gente a abraçar esses ciclos. A gente não precisa se culpar quando a inspiração não está fluindo. Faz parte do processo ter momentos de introspecção, de descanso. Mas e quando a gente se desmotivado, sem ideias? Tipo, parece que o poço secou de vez. O que fazer? Nesses momentos é importante lembrar que a criatividade não acaba, sabe? Ela é uma energia que se renova. A gente só precisa encontrar as ferramentas certas para ativar essa energia. E que ferramentas seriam essas? Ele dá alguma dica? Ele sugere algumas coisas, tipo experimentar um hobby novo, viajar, conhecer gente nova, se aventurar em outras formas de arte. A ideia é sacudir a rotina, sair da zona de conforto. Parece que o segredo é manter a mente sempre curiosa, né? Buscar novas experiências, novos desafios. E nesse processo a gente não precisa fazer tudo sozinho. A colaboração pode dar um super impulso na criatividade. Verdade. Já falamos sobre isso, mas acho que vale a pena a gente se aprofundar um pouco mais. Como a gente pode criar relações que realmente alimentem a nossa criatividade? O Rubin acredita que ter por perto pessoas que te inspiram, que te desafiam, que te incentivam a crescer é fundamental. É como ter uma torcida organizada para os seus projetos, sabe? Pessoas que acreditam em você, mesmo quando você duvida de si mesmo. É ter um porto seguro, né? Um lugar onde você pode compartilhar suas ideias, suas dúvidas, suas conquistas, sem medo de ser julgado. Exato. E, mais do que isso, é sobre ter relações de troca, de aprendizado. Quando a gente se conecta com pessoas que vibram na mesma frequência, a criatividade flui naturalmente. Nossa, essa conversa tá me dando um gás. Tô me sentindo muito mais inspirado. Que legal. E o melhor é que a gente ainda tem muito que explorar no livro do Rubin. Ele tem dicas valiosas sobre como lidar com os bloqueios criativos, como aprender com os erros, como ter disciplina sem sufocar a espontaneidade. Verdade. O The Creative Act é um manual para quem quer viver uma vida mais criativa e autêntica.
Mas acho que agora a gente precisa de uma pausa para processar tudo isso, né? Concordo. Vamos recarregar as energias e já voltamos para a última parte do nosso mergulho. E aí, pessoal, de volta para a última parte do nosso mergulho no mundo da criatividade com o Rick Rubin. É isso aí. A gente já navegou por um monte de ideias, mas ainda tem muita coisa interessante para explorar no The Creative Act. Eu tô curioso para saber quais as dicas práticas que ele dá pra gente, tipo, no dia a dia. Afinal, não adianta só teoria, né? Uma coisa que me chamou a atenção foi a importância da mente de principiante, sabe? Tipo aquela curiosidade que a gente tinha quando era criança. Exatamente, sem medo de errar, de experimentar. O Ruby acha que a gente pode resgatar isso. Mas como? Como a gente se livra dos nossos bloqueios e vê até aquela curiosidade pura? Ele sugere coisas tipo meditação, passar um tempo na natureza, sabe? Atividades que tirem a gente da rotina. Gostei disso. É como se a gente desse permissão para a mente voltar a brincar, explorar sem medo. E essa leveza, essa brincadeira é essencial para a criatividade. Quando a gente relaxa, se permite experimentar, aí a mágica acontece. Tipo aquela frase, a criatividade é a inteligência se divertindo. É isso aí. E o Rubin também fala do tédio. Tédio? Sério. Mas o tédio não mata a criatividade. Não necessariamente. Ele diz que aqueles momentos que a gente não tá fazendo nada, sabe? Eles podem ser super importantes para a criatividade. Então é como se a gente desse um tempo para a mente vaguear, fazer conexões novas. Exatamente. Ele sugere fazer caminhadas sem rumo, deixar os pensamentos fluírem. Que ideia diferente. Principalmente hoje em dia que a gente tem que estar sempre produzindo, conectado. Mas talvez esses momentos vazios sejam o que a gente precisa para ter ideias novas. É sobre resistir a essa necessidade de consumir informação o tempo todo. Criar espaço para pensar, refletir. Nossa, isso me faz repensar minha relação com a produtividade. Às vezes, quando eu me sinto improdutivo, talvez seja a hora que eu tô mais criativo. Mudança de perspectiva total, né? E isso tem tudo a ver com a ideia dos ciclos da criatividade. Verdade, a gente já falou sobre isso, né? Momentos de muita atividade, momentos de descanso. O Rubin incentiva a gente a respeitar esses ciclos. E entender que os momentos mais calmos não são um sinal de fracasso. Eles são parte do processo. Então, em vez de se cobrar quando não estamos inspirados, a gente pode usar esse tempo para recarregar as energias. Exatamente. Aham. É como a natureza. Tem tempo de plantar, tempo de colher e tempo de deixar a terra descansar. Analogia perfeita. A criatividade não é uma linha reta, é um ciclo. Nesse ciclo, a gente vai encontrar desafios. O Rubin fala da importância da persistência, da resiliência. Afinal, o caminho da criatividade não é fácil, né? Tem dúvidas, frustrações. Com certeza. Mas Rubin lembra que a gente pode usar esses desafios para crescer. Então a gente precisa ver os obstáculos como oportunidades de aprendizado. Isso aí. É ter coragem de seguir em frente, mesmo quando parece que não estamos indo para lugar nenhum. Porque, às vezes, as maiores descobertas vêm depois dos momentos mais difíceis. Exato. E isso nos leva para outro ponto importante. A comunidade, a colaboração. Sim, a gente já falou um pouco sobre isso, mas como a gente pode construir relações que realmente ajudem a gente a ser mais criativo? O Rubin acredita que ter por perto pessoas que te inspiram, que te desafiam, é fundamental. É como ter uma torcida para te apoiar nos seus projetos. É ter um lugar seguro para compartilhar ideias, dúvidas, sem medo de ser julgado. Isso. E mais do que isso, é ter relações de troca, de aprendizado. Quando a gente se conecta com pessoas que vibram na mesma frequência, a criatividade flui. É como criar um ecossistema criativo, né? Um ambiente onde todo mundo se ajuda. Exatamente. E essa sensação de comunidade é muito poderosa, principalmente quando a gente está enfrentando dificuldades. É saber que a gente não tá sozinha nessa jornada, que tem outras pessoas que entendem os desafios e as alegrias de ser criativo. E essa conexão, essa compreensão é libertadora e inspiradora. Uau, que mergulho incrível. O livro do Creative Act, do Rick Rubin, é um presente para qualquer pessoa que busca uma vida mais criativa. Concordo. É um livro que te provoca, te inspira e te dá ferramentas para você se expressar. Se você está se sentindo bloqueado ou simplesmente querendo uma nova perspectiva, leia esse livro. E lembre-se, a criatividade é uma jornada, não um destino. Abrace o processo, confie na sua intuição e nunca pare de explorar. Valeu por terem mergulhado com a gente nesse universo da criatividade. Até a próxima.